Com a aproximação do inverno, a queda nas temperaturas e mudanças frequentes no tempo, os casos de vírus respiratórios costumam aumentar nesta época do ano. Para as crianças menores de 2 anos, a maior preocupação é com a bronquiolite, que causa inflamação dos brônquios e dificulta a respiração, sendo mais grave em crianças menores de 6 meses. Eu fui conversar com a pediatra Ellen Cunha sobre a doença. A bronquiolite, ela é uma doença causada por um vírus, né? E ela começa como um resfriado. Infelizmente, ela é muito grave nos bebês, sobretudo até o 6º mês de vida, porque a gente não tem como proteger completamente esses bebês da transmissão. O que a gente precisa ficar de olho? Então, eu sempre comento com os pacientes, é uma gripe, ela começa como um resfriado, até uma semana ela pode evoluir. E na bronquiolite, o sinal de alarme mais importante é realmente a falta de ar. Pra gente, né, médico falando, é mais fácil visualizar. Então, por isso que essa educação dos pais é muito importante. Tá espirrando, mas tá bem, tá ativo, não tá apresentando engasgos. Por que do engasgo? Se não tá mamando bem, porque tá com falta de ar, pode ter engasgos. E as costelinhas afundando, usando muito a musculatura da barriga para respirar, muita gemência para respirar. Independente de ter tido outro sintoma ou não, já é um sinal que indica que você precisa correr para o pronto-socorro. E como que a gente pode proteger as crianças dessa contaminação? Realmente nós não temos uma vacina ainda disponível pelo SUS, né? E como todo vírus, é o cuidado de isolamento. Então, evitar exposições com os bebês recém-nascidos, ir para locais fechados. Infelizmente, pessoal, recém-nascido não é um bebê que todo mundo tem que pegar. Então, evitar contato direto, contato com as mãos, contato com o rosto. Se tá doente ou se tem criança, se tá gripado, se tá espirrando, não ir visitar, né? Evitar a exposição dessas crianças em locais, ambientes fechados, como mercados, como igrejas, como shoppings, né, restaurantes, festas onde você tem muita gente. Então, quanto menor a exposição, menor o risco de se contrair o vírus, que nesse período do ano tem uma transmissão altíssima. E vale uma coisa importante aqui: o vírus sincicial respiratório é o mais comum, sim, de causar bronquiolite, mas não é o único. Eu tenho outros vírus que também podem causar quadros similares e tão graves quanto. A pediatra falou aí, né, sobre os cuidados, os alertas que a gente tem que ter com as crianças menores de 6 meses, além da costelinha aparecendo, quando o bebê faz a respiração, né, essa respiração mais puxada, mais cansada, a gente pode observar também aqui na região da garganta, ela afunda e o nariz fica aberto também. Então, esses são sinais de alerta que os pais devem ficar, e principalmente nas crianças menores de 6 meses. E por que, né, que a bronquiolite é tão preocupante nesta época do ano? A pediatra explica melhor sobre isso. A criança que tem o primeiro quadro de bronquiolite, ela fica primeiro, né, com um pulmão muito mais hiperreativo, aumentando o risco de outras situações. E como você disse, não é só um vírus que pode causar. É o mais comum, sim, mas outros vírus também podem levar. E infelizmente a gente não consegue tratar vírus. A gente não tem um tratamento específico, aí a gente precisa ficar cuidando das consequências. A gente sabe que a bronquiolite é uma das principais causas de óbito até o 6º mês de vida, né? A insuficiência respiratória que ela causa, justamente porque quando ela acomete o pulmão, ela vai levar aquele bebê a ter uma dificuldade de responder, então o pulmão dele fica fragilizado. E aí a gente precisa dar suporte. O que é o suporte? É dar oxigênio. Na pior das situações, UTI, intubação. E aí, se esse bebê sai, né, a gente vai ter que lidar com toda a recuperação do pulmão e todas as complicações que vêm decorrentes de um internamento de UTI. Mas sim, tem bebês que ficam com traqueostomia, tem bebês que acabam tendo algum grau de lesão neurológica, porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou em sofrimento para respirar, tem bebês que saem bem. Felizmente, a grande maioria, ela ainda não complica. Então, a maioria dos casos de bronquiolite são quadros
quadros leves a moderados, mas existem os casos graves. E o que a gente vê na prática? Quando eu aumento o número de infecções, com certeza, dentro daquele gama de pacientes, eu vou ter um aumento dos casos graves. E é o que a gente vê, infelizmente, todo ano. Aqui, todo ano, a história se repete, né? Faltam leitos, faltam quartos, falta dispositivo de oxigênio, falta saída de O2 para os pacientes. Então, infelizmente, quem trabalha ali nas emergências acaba precisando dosar, né, esse ponto aí. Quem que tá menos grave? Infelizmente é assim que acontece, né? Quando não tem opção, quando precisa realmente desse internamento de urgência, esse internamento intensivo, aí a criança precisa aguardar um leito para ir para fora, enfim, né? Nós temos uma regional grande que a gente consegue ainda, mas todo ano é a mesma história, os leitos acabam, os leitos esgotam. E aí que eu acho que o papel do pediatra é tão importante. É você ensinar os pais a evitar que chegue nesse grau, né? Então isso é uma educação. Você ensina os pais a reconhecerem antes daquilo acontecer. E você trabalha com prevenção, né? É o meu pedido todo ano. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente chata. Eu também sou mãe, eu já passei por isso, né? Eu revivo o pesadelo da bronquiolite toda vez que um paciente meu tá assim. Então, é prevenção. Tem um filhote pequeno em casa, tem um bebê que tá para nascer, sejam chatos, coloquem a culpa no pediatra. Adoraria que você viesse, que você pegasse, mas o meu pediatra não deixou, né? Evitem, protejam. É um curto espaço de tempo. Só quem vive a bronquiolite sabe como é desesperador, né? É desesperador para todo mundo, porque o médico também não tem muito o que fazer. Infelizmente, é uma doença que você não consegue ir lá e tratar. Você fica esperando. Se evoluir, você vai conseguindo manejar. E igual a doutora Ellen, né, compartilhando com vocês, o meu filho também teve bronquiolite. A criança que apareceu na outra imagem, gemendo, com dificuldades respiratórias, foi o meu filho mais novo. Na época ele tinha 4 meses e foi justamente nessa época do ano. Então você que tem criança pequena em casa, cuide, porque estamos tendo bastante casos aqui em Umuarama e em todo o Brasil, aqui na região sul, centro-oeste, sudeste do Brasil, os casos aumentaram significativamente. Então, qualquer sinal de alerta, procure rapidamente uma unidade de saúde, o pediatra de confiança, para que possa iniciar o tratamento mais corretamente e evitar internações.